No eco distante da história, onde mitos e realidade se entrelaçam, surge uma lenda que perdurou ao longo dos séculos: a fundação de Roma. Que mistérios ocultam as sombras de suas origens? No ano 753 a.C., às margens do Tibre, nascia uma cidade que marcaria o destino de civilizações inteiras, um enclave que não seria apenas um lar, mas o coração pulsante de um império que mudaria o mundo. A história se inicia com Rômulo e Remo, gêmeos nascidos da união entre Marte, o deus da guerra, e a vestal Réia Sílvia. Mas, será que foi realmente assim? A lenda nos conta que, após a chegada dos gêmeos, uma série de eventos extraordinários se desencadeou. Abandonados à própria sorte e colocados em uma cesta, seus choros ressoaram no silêncio do rio, até que foram resgatados por uma loba que os amamentou, convertendo-os em símbolos de sobrevivência e força. Não é um eco da luta da humanidade pela vida, uma luta que se repetiria nos corações dos romanos por gerações? A história de sua criação é um relato carregado de simbolismo. Em um mundo onde deuses e homens estavam entrelaçados, esses jovens guerreiros foram educados por sua cuidadora, uma figura mítica que prometia proteger o futuro de uma Roma que ainda não existia. Enquanto os gêmeos cresciam, também crescia a tensão no ambiente que os cercava. A luta pelo poder e pela identidade estava à espreita. Seriam esses dois irmãos os forjadores de um destino glorioso ou, como tantos outros, seriam tragados pela voragem da história? O tempo passou e, após uma série de eventos trágicos e confrontos, a história culminou em uma noite fatídica. Rômulo, após um embate com seu irmão Remo, ergueu sua espada e, em um ato que selaria seu destino, tornou-se o primeiro rei de Roma. Um ato de fratricídio que, em sua essência, revela a complexidade da ambição e do sacrifício. A cidade, construída sobre a planície, emergiu como um símbolo de resiliência, um epicentro que mais tarde se tornaria o núcleo de um vasto império. A fundação de Roma não foi apenas um evento, mas um processo que marcou o início de uma era. À medida que a poeira se assentava sobre as ruínas das lutas passadas, a cidade começava a florescer. As colinas do Palatino e do Aventino, testemunhas silenciosas da história, tornavam-se o lar de tribos e comunidades que buscavam um futuro melhor. A mistura de culturas, tradições e crenças logo moldaria uma identidade romana única, um legado que perduraria ao longo dos séculos. Mas, o que nos diz essa história sobre os romanos? Não é um reflexo da própria natureza humana? A busca pela grandeza, a luta entre a ambição e a fraternidade, e a eterna pergunta: até onde você estaria disposto a ir por poder e glória? Roma, em sua infância, já sussurrava as respostas a essas perguntas, enquanto se erguia com a determinação de um império em ascensão. Ao olhar para trás, é impossível não se maravilhar diante do mistério que envolve seus fundadores. Rômulo e Remo não são apenas personagens de um conto, mas os portadores de um legado que ressoará através das eras. A cidade que emergiu de suas mãos se transformaria em um colosso, uma vasta rede de caminhos e conquistas que se estenderiam além do imaginável. Assim, a lenda de Rômulo e Remo nos convida a refletir sobre a fragilidade dos começos e a magnificência do que pode surgir deles. Em cada pedra de Roma, em cada monumento que desafia o tempo, reside um eco de sua história, um lembrete de que os grandes impérios não nascem do nada, mas das lutas, dos sacrifícios e da inabalável vontade de seus fundadores. E enquanto nos aprofundamos nas sombras da história, é hora de desvendar o próximo capítulo dessa epopeia. A transição de uma monarquia para uma república em 509 a.C. nos aguarda, uma mudança que marcará um novo rumo na história de Roma, estabelecendo um sistema político que ampliará seus horizontes e consolidará seu poder.
Que segredos e desafios aguardam nesta nova era de transformação? Essa fundação mítica de Roma, forjada no sangue e no sacrifício, não era mais do que o prelúdio de uma transformação monumental. No ano 509 a.C., um eco reverberante de mudança sacudiu os alicerces da jovem cidade, marcando o fim da era monárquica e o surgimento de uma nova forma de governo, a República. Mas, o que impulsionou os romanos a dar esse passo decisivo em direção a um sistema político que não apenas mudaria sua identidade, mas também lançaria as bases para uma expansão sem precedentes? A lenda de Tarquínio, o Soberbo, o último rei de Roma, entrelaça-se com este período de turbulência. Despojado de seu poder e de seu trono devido à tirania e à corrupção, sua queda foi o catalisador que acendeu a chama da revolução. Nas sombras da história, será que se ocultam as vozes daqueles que se levantaram contra seu regime, clamando por liberdade e justiça? Nesse contexto, os romanos embarcaram em uma luta por um futuro em que a voz do povo pudesse ressoar, desmarcando-se do silêncio opressor da monarquia. Com a instauração da República, emergiu uma nova ordem social e política. Foram estabelecidas instituições que moldariam a vida cívica: o Senado, composto por patrícios, e as assembleias populares, onde a plebe começaria a reivindicar seu lugar no tecido social. Era um enigma fascinante: como poderia um sistema baseado na participação cidadã sustentar-se em um mundo onde a força e a ambição dominavam? A República Romana tornou-se um laboratório político, um espaço onde as ideias de governança seriam testadas. A luta entre patrícios e plebeus, um conflito que marcaria a história de Roma, intensificou-se. Os plebeus, frequentemente marginalizados, começaram a exigir direitos e reconhecimento, desafiando a antiga ordem estabelecida. Seria possível que a voz do povo pudesse mudar o rumo da história? À medida que Roma se consolidava como uma república, sua ambição territorial também floresceu. A expansão tornou-se uma obsessão, um desejo insaciável de poder e recursos. As legiões, formadas por cidadãos romanos, marchavam com bravura, levando consigo o estandarte da República a terras desconhecidas. Nesse contexto, a figura dos cônsules emergiu, líderes eleitos para guiar o povo em tempos de guerra e paz. Mas, até onde estariam dispostos a ir esses novos líderes em sua busca por glória? Os anos posteriores à fundação da República veriam Roma envolvida em conflitos com seus vizinhos, um cenário onde alianças e traições se entrelaçavam. A Península Itálica, um mosaico de tribos e cidades-estado, tornou-se o teatro de um jogo de poder onde Roma, apesar de suas limitações, se erguia como a protagonista. As vitórias militares não apenas expandiram seu território, mas também alimentaram o espírito da República, transformando Roma em um símbolo de resistência e ambição. Mas, que preço teria essa expansão para a estabilidade interna do novo regime? As tensões sociais, alimentadas pela desigualdade entre as classes, começaram a agitar a paz em Roma. Enquanto os patrícios desfrutavam de privilégios e riqueza, os plebeus clamavam por reformas. A criação dos tribunos, defensores dos interesses da plebe, foi uma tentativa de equilibrar a balança. Mas, realmente se alcançava justiça nessa nova ordem, ou simplesmente se semeavam as sementes de uma futura discórdia? Nesta atmosfera de incerteza e ambição desmedida, a República Romana se erguia como um poderoso enigma, um sistema que prometia liberdade, mas que também semeava as bases da discórdia. A história de seu ascenso não estava isenta de sombras, e cada vitória trazia consigo o eco de novos conflitos. À medida que as legiões avançavam, a pergunta persistia: poderia a República manter sua integridade em meio a uma crescente sede de poder?
Com o horizonte da expansão se desenhando diante deles, Roma se preparava para uma jornada que a levaria a conquistar não apenas a Itália, mas o mundo conhecido. A história, no entanto, sempre tem uma forma de revelar seus segredos mais obscuros. No próximo capítulo, exploraremos como a jovem república se embarcaria na conquista da Itália, um processo que não apenas consolidaria seu poder, mas também transformaria sua identidade para sempre. Que segredos e desafios aguardavam neste caminho rumo à dominação? Essa república em ascensão não tardaria a expandir sua sombra sobre a Península Itálica, um território repleto de tribos e cidades-estado que ainda não conheciam a formidável força de Roma. Em um tempo onde os ecos de alianças e rivalidades ressoavam em cada colina, os romanos começaram a tecer uma rede de poder sem precedentes. Como conseguiram transformar sua pequena cidade em uma potência que dominaria a totalidade da Itália? A conquista da Itália, um enigma de estratégia e ambição, se desenrolou entre os séculos 4 e 3 a.C., um período repleto de intrigas e conflitos que lançaria as bases do futuro império. Desde os vales do Lácio até as montanhas dos Apeninos, Roma enfrentou adversários que se opunham à ideia de um único governante. A Liga Latina, uma confederação de tribos, representava um desafio significativo, mas Roma, com sua astúcia política e seu exército implacável, se dispôs a submeter seus vizinhos. As primeiras campanhas foram ensaios de fogo. Na Batalha do Lago Regilo, em 496 a.C., os romanos se depararam com forças latinas que pareciam invencíveis. No entanto, a vitória não foi apenas uma questão de força. Os romanos, com sua capacidade de formar alianças, conseguiram atrair alguns dos povos latinos para sua causa. Este foi o primeiro vislumbre de uma estratégia que se tornaria a marca registrada de Roma: a união através do poder militar e da diplomacia. Que segredos de negociação se ocultavam por trás dessas vitórias? O caminho para a supremacia não esteve isento de obstáculos. As guerras sanitas, que começaram em 343 a.C., apresentaram um desafio formidável. Os sanitas, guerreiros ferozes e astutos, mostraram-se rivais dignos. Mas Roma, em um golpe de astúcia, não apenas os enfrentou no campo de batalha, mas também cultivou alianças com outros povos itálicos, como os etruscos e os gregos das colônias do sul. Através dessas relações, Roma conseguiu estender sua influência, transformando inimigos em aliados. Os sanitas, no entanto, não se renderam facilmente. Enfrentados a um inimigo que parecia se multiplicar, mantiveram sua resistência em batalhas épicas, como a Batalha de Sentinum em 295 a.C., onde a astúcia romana se impôs mais uma vez. Mas foi realmente assim? Ou havia algo mais em jogo do que a mera estratégia militar? Com cada vitória, Roma consolidava seu poder, mas a Península Itálica era um quebra-cabeça complexo. Os povos celtas do norte e os gregos do sul representavam constantes ameaças. Em resposta, Roma adaptou sua abordagem, não apenas empregando a força militar, mas também criando um sistema de colônias que assegurava seu domínio. Essas colônias não eram meras avançadas militares, mas centros de cultura romana que espalhariam seu legado por toda a Itália. A conquista da Itália não foi apenas uma questão de batalhas, foi uma dança delicada entre a guerra e a paz, entre o domínio e a colaboração. As reformas no exército, a criação de cidadãos romanos nas cidades conquistadas e o estabelecimento de caminhos que conectavam a vasta rede de territórios, tudo isso cimentou o poder de Roma. Mas, no fundo, qual era o custo dessa expansão? Que sacrifícios foram feitos no altar do poder? A cada passo em direção à dominação, Roma enfrentava a resistência daqueles que não se submetiam.
A última grande resistência se deu na forma das tribos gaulesas, que, em uma tentativa desesperada de frear o avanço romano, se uniram em uma coalizão. Mas a história de Roma estava marcada por sua determinação inabalável. Em um confronto final, em 225 a.C., as forças gaulesas foram derrotadas, marcando o fim de uma era de resistência na Itália. À medida que a península se entregava ao controle romano, a República emergia como uma potência indiscutível. Os ecos de alianças e conquistas ressoavam por toda a Itália, moldando não apenas a geografia do território, mas também o destino de seus povos. Com a consolidação de seu poder na península, Roma começava a voltar seu olhar para horizontes mais distantes, onde uma nova sombra se aproximava: Cartago. Assim, a conquista da Itália não foi apenas um capítulo crucial na história de Roma, mas o prelúdio de sua ambição pelo domínio do Mediterrâneo. Enquanto a República se preparava para o próximo grande desafio, a tensão com Cartago se intensificava, e a pergunta permanecia no ar: que segredos de poder e traição aguardariam nas guerras púnicas? Essa expansão não tardaria a trazer consigo um rival formidável, um adversário cujas sombras se erguiam sobre o horizonte mediterrâneo: Cartago. Em meio à agitação pelo controle das ricas rotas comerciais e a dominação sobre o Mediterrâneo, as guerras púnicas se tornariam o cenário de um enigma que definiria não apenas o destino de Roma, mas o do mundo antigo. Os ecos da rivalidade entre Roma e Cartago começaram a ressoar no século III a.C., quando a jovem República Romana se viu frente a um inimigo totalmente diferente. Cartago, uma cidade-estado fenícia situada na atual Tunísia, havia crescido até se tornar uma das potências marítimas mais influentes do Mediterrâneo. Conhecida por sua riqueza e sua formidável armada, Cartago era um símbolo de comércio e poder, um farol de ambição que desafiava a ascensão de Roma. Mas, o que havia levado essas duas civilizações a esse ponto de confrontação? A primeira faísca de conflito surgiu em 264 a.C. na Sicília, uma ilha que se tornaria o campo de batalha inicial. Os romanos, buscando expandir sua influência, se envolveram em uma série de disputas locais que rapidamente se transformaram em um enfrentamento aberto com Cartago. Este primeiro conflito, a Primeira Guerra Púnica, se caracterizou por sua duração, que se estendeu por mais de 2 décadas. As batalhas foram travadas no mar e em terra, onde ambos os lados mostraram uma tenacidade surpreendente. Mas, seria suficiente a determinação de Roma para desafiar a maestria naval cartaginesa? Com o engenho de seus generais e a crescente experiência militar, Roma inovou, transformando sua frota com o design da corveta e o uso da nova técnica de a bordo, o que lhes permitiu igualar o campo de batalha. Após uma série de confrontos decisivos, como a Batalha das Ilhas Egadas em 241 a.C., Roma emergiu vitoriosa, forçando Cartago a aceitar duras condições de paz. A cidade-estado foi obrigada a ceder a Sicília, tornando-se a primeira província romana, e a pagar uma indenização que a deixaria em uma situação precária. No entanto, a vitória foi apenas um respiro temporário. A humilhação de Cartago despertou um desejo de vingança, e assim, no século seguinte, as tensões não tardaram a ressurgir, dando início à Segunda Guerra Púnica. Neste capítulo da história, o enigma se intensificou com a figura lendária de Aníbal Barca, um dos maiores estrategistas militares da antiguidade. Conhecido por sua audaciosa travessia dos Alpes, Aníbal levou seu exército, incluindo elefantes, à Península Itálica. Seu objetivo era claro: desestabilizar Roma de dentro e recuperar o que sua cidade havia perdido. Poderia um único homem mudar o destino de uma nação? As batalhas que se seguiram, como a imponente vitória em Canas em 216 a.C.,
deixaram Roma cambaleando nos limites da desesperança. Aníbal não apenas infligiu derrotas, ele semeou a incerteza nos corações dos romanos. Mas, apesar de suas vitórias, a sombra de Roma não se dissipou. A resiliência da República e sua capacidade de mobilizar recursos e aliados se tornaram a chave para seu eventual triunfo. Enquanto Aníbal conquistava territórios, Roma, sob a liderança de generais como Publio Cornélio Escipião, começou a mudar o rumo da guerra. Essa determinação culminou na Batalha de Zama em 202 a.C., onde Escipião enfrentou Aníbal, selando o destino de Cartago mais uma vez. Com a derrota cartaginesa, Roma não apenas ganhou a guerra, mas também adentrou um novo capítulo de sua história, espoliando seu inimigo e expandindo seu domínio no norte da África. Mas, que legado restaria dessa vitória? A Terceira Guerra Púnica, que eclodiu em 149 a.C., foi um conflito que culminaria na devastação total de Cartago. A cidade foi submetida a um cerco brutal e, após 3 anos de resistência, foi finalmente destruída em 146 a.C. As ruínas de Cartago se tornaram um símbolo do poder absoluto de Roma, um aviso àqueles que ousassem desafiar seu domínio. Seria essa a forma como Roma assegurava seu lugar no mundo? As guerras púnicas não apenas transformaram o mapa geopolítico do Mediterrâneo, também marcaram o início de um império que se estenderia além das fronteiras do imaginado. O eco dessas confrontações ressoaria ao longo dos séculos, deixando uma marca indelével na história. Ao contemplar o destino de Roma, surge uma pergunta crucial: como se consolidaria seu legado nas terras que havia conquistado? À medida que o eco das guerras púnicas se apaga, um novo desafio se ergue no horizonte romano. Com a vitória vem a ambição de expansão para o leste, onde os reinos da Grécia e da Ásia Menor aguardam. A próxima etapa dessa jornada promete ser tão intrigante quanto os conflitos passados, uma travessia rumo à incorporação de culturas que transformariam a própria essência de Roma. Essa série de vitórias sobre Cartago não apenas expandiu o domínio territorial de Roma, mas também deixou um eco em sua cultura, que estava ansiosa para absorver as influências dos povos conquistados. Com o Mediterrâneo Ocidental sob seu controle, os olhos de Roma se voltaram para o leste, em direção a terras repletas de mistérios e riquezas. Grécia e Ásia Menor, berço de uma civilização que floresceu por milênios, tornavam-se o próximo grande objetivo. Mas, que segredos culturais e filosóficos aguardavam nessas terras que tanto influenciaram o desenvolvimento do pensamento ocidental? A incorporação da Grécia ao domínio romano não foi simplesmente um ato de conquista, foi um processo de absorção cultural. Em suas terras, Roma encontrou um legado que transbordava em poesia, teatro, escultura e filosofia. As cidades gregas, com seus templos e academias, eram faróis de conhecimento que atraíam intelectuais romanos. Não se cultivava em Atenas a semente da democracia que Roma havia adotado e transformado. A sombra de filósofos como Platão e Aristóteles atravessava os caminhos de Roma, influenciando sua política e moral. À medida que os romanos se firmavam na Grécia, começaram a adotar seus deuses, seus mitos e sua arte. A escultura grega, com seu ideal de beleza e perfeição, encontrou um lugar nos corações dos patrícios romanos, que não pouparam esforços para emular seus precursores. As estátuas de deuses gregos adornaram os jardins de vilas e templos, criando um diálogo silencioso entre duas culturas que, embora diferentes, compartilhavam uma ambição pela glória e pelo conhecimento. No entanto, qual era a verdadeira natureza dessa troca? Seria uma fusão genuína ou um véu de dominação disfarçado de admiração? As campanhas de conquista na Ásia Menor foram igualmente significativas.
A região, rica em recursos e estrategicamente vital, tornou-se um alvo primordial. Em 133 a.C., o testamento de Atalo II, rei de Pérgamo, deixou seu reino a Roma, marcando o início de uma nova era. A incorporação desse território não foi apenas um triunfo militar, foi o acesso a um mundo de comércio, filosofia e cultura. Através das rotas comerciais, a arte grega e as ideias helenísticas se espalharam por todo o império. Como essas influências transformaram a identidade romana, e a que custo? Enquanto as legiões romanas marchavam pelas cidades da Ásia Menor, as tradições locais começaram a entrelaçar-se com a cultura romana. Cidades como Éfeso e Pérgamo floresceram sob o novo domínio, tornando-se centros de aprendizado e comércio. Mas, apesar dessa prosperidade, persistia uma pergunta inquietante: a essência da identidade romana estava se desvanecendo ao adotar tão fervorosamente a cultura grega. O mistério dessa transformação cultural se aprofunda ainda mais ao considerar o papel dos intelectuais romanos. Figuras como Cícero e Sêneca, que se imergiram nas obras gregas, tornaram-se pontes entre dois mundos. A literatura e a filosofia gregas não apenas foram estudadas, mas reinterpretadas, criando um novo legado que ressoaria através dos séculos. Mas, o que aconteceria com a história de Roma se essas influências não tivessem permeado seu tecido social? A história seria a mesma, ou teríamos visto o surgimento de um império mais isolado e menos inovador? À medida que a influência grega se consolidava, também se intensificavam as tensões internas. A expansão do conhecimento e da cultura nem sempre era bem recebida por todos os setores da sociedade romana. Os conservadores, que temiam perder a pureza da tradição romana, começaram a questionar os benefícios dessa fusão. Seria essa uma ameaça à identidade nacional, ou simplesmente um passo necessário em direção a um futuro mais brilhante? A sombra da crise da República começava a pairar sobre o horizonte, e as lutas de poder se tornavam palpáveis. A influência cultural da Grécia e da Ásia Menor, embora enriquecedora, também semeava dúvidas e divisões. A história de Roma não estava apenas marcada por conquistas, mas também por uma batalha interna entre o antigo e o novo, entre a tradição e a inovação. Enquanto Roma se aprofundava nesse enigma cultural, uma nova era de conflitos e transformações se aproximava. As tensões que surgiram a partir dessa expansão não apenas afetariam sua estrutura política, mas também sua própria essência. A República, sob a pressão de forças internas e externas, encontrava-se em um ponto de inflexão crucial. Poderia a influência grega ser o catalisador que levaria à queda da República? À medida que avançamos para o próximo capítulo, nos mergulharemos nas turbulentas águas da crise da República, onde as lutas de poder e a ambição pessoal começarão a desdibujar as linhas de uma antiga tradição. Essa crise não tardaria a se transformar em um verdadeiro tormento interno, onde os ecos da ambição e do descontentamento ressoariam nas ruas de Roma. No século I a.C., a República, que havia brilhado como um farol de ordem e justiça, encontrava-se à beira de um abismo, presa de tensões que ameaçavam rasgar sua própria essência. As lutas pelo poder, as rivalidades impiedosas e as traições entrelaçavam-se em um tapete sombrio que já não podia ser desenredado. Mas, o que havia levado um sistema que conquistou tanto a cair em uma espiral de autodestruição? Os patrícios, aqueles nobres que durante séculos desfrutaram de privilégios e poder, começaram a sentir a pressão de uma nova classe emergente, os plebeus. A luta por direitos políticos e econômicos se intensificava à medida que as vozes da plebe clamavam por uma maior representação. Entre eles,
figuras como os tribunos da plebe se erguiam como defensores dos despossuídos, desafiando a autoridade do Senado e semeando a semente da discórdia. Mas, será que essa busca por justiça poderia levar a República à sua ruína? A sombra da guerra pairava sobre Roma. As guerras civis, que mais tarde se desatariam, já estavam gestando no coração da República. Os generais, convertidos em heróis e figuras quase míticas, começaram a utilizar suas legiões como ferramentas de poder político. Mas foi realmente o desejo de servir a pátria o que os motivava, ou havia algo mais sinistro por trás de suas ações? Um nome ressoa com força nesta época de turbulência: Caio Mário. Este general, um plebeu que ascendeu através das fileiras, transformou o recrutamento militar, abrindo as portas das legiões àqueles que antes não tinham acesso. Seu sucesso nas guerras contra os númidas aumentou sua popularidade, mas também semeou o temor entre os patrícios, que viam nele uma ameaça ao seu domínio. No entanto, a chegada de Mário marcaria apenas o início de uma série de conflitos que culminariam na busca por um poder absoluto. Pouco depois, Lúcio Cornélio Sila emergiu como o antagonista de Mário. Em uma reviravolta dramática que parecia saída de uma tragédia grega, Sila se levantou contra seu rival, desencadeando uma guerra civil que deixaria cicatrizes indeléveis na República. A brutalidade de suas ações, a proscrição de inimigos políticos e o uso da força militar para obter o poder, levantavam uma pergunta inquietante: o ideal republicano havia sido consumido pela ambição desmedida daqueles que haviam jurado protegê-lo? À medida que o solo sob os pés da República se desmoronava, os conflitos se intensificavam, e a figura de Júlio César começava a brilhar com um fulgor quase profético. Este líder ambicioso, que havia forjado seu próprio caminho através das legiões e da política, se tornava um símbolo de uma nova era. Mas sua ascensão também significava o fim de uma época. Um eco de advertência ressoava nos corredores do Senado. A pergunta que pairava no ar era inevitável: poderia César, com seu carisma e estratégias brilhantes, salvar a República ou, pelo contrário, ser a faísca que acenderia sua destruição? Os ecos das lutas internas entrelaçavam-se com a história da cidade, cada traição, cada batalha, cada decisão crucial, criando um labirinto de escolhas que levariam a um destino inevitável. A República, uma vez símbolo de liberdade e justiça, encontrava-se presa em um ciclo de violência e desespero, onde a lealdade se tornava um conceito fugaz. Que legado restaria dessa decadência? Seria uma simples lembrança, um aviso sobre o perigo da ambição desmedida e a corrupção do poder? Neste ambiente de incerteza, a figura de Júlio César começaria a assumir um papel central, marcando o início de uma transformação que mudaria para sempre o destino de Roma. A sombra de sua ambição se ergueria sobre a República, e com ela, o enigma de um futuro incerto. A história da luta pelo poder em Roma não pararia por aí. Muito em breve, o cenário se prepararia para um novo capítulo, onde a rivalidade entre César, Marco Antônio e Otaviano se tornaria um conflito aberto, um verdadeiro jogo de tronos que levaria a República ao seu colapso final. Poderia a história se repetir mais uma vez, ou novas portas se abririam para um futuro diferente? A resposta, como sempre em Roma, aguardava nas sombras. Essa crise não tardaria a encontrar um protagonista inesperado, um homem cuja ambição e carisma deixariam uma marca indelével na história de Roma. Júlio César, um nome que ressoa através dos séculos, surgiu das sombras da República em uma época de incerteza e conflito. Seu ascenso não foi apenas o relato de um líder militar e político, foi a história de um homem que se atreveu a desafiar a ordem estabelecida e que, em sua busca por poder, se tornou um enigma para seus contemporâneos.
Nascido no ano 100 a.C. em uma família patrícia, César se viu envolto em um mundo onde a lealdade e a traição eram moeda corrente. Desde jovem, demonstrou uma inteligência aguçada e uma ambição desmedida, qualidades que o catapultariam à fama. Mas, o que o impulsionou a deixar sua marca em uma Roma desgastada pelas lutas internas? A resposta está em sua formação e nas conexões que teceu ao longo de sua vida. À medida que escalava posições no exército e na política, seu nome começou a ressoar além das muralhas da cidade, insinuando a chegada de uma nova ordem. Através de sua brilhante estratégia militar, César conquistou a Gália, expandindo assim as fronteiras de Roma e acumulando uma riqueza imensa. Seu sucesso nas campanhas não apenas lhe trouxe glória, mas também um exército leal que o seguiria até as portas do poder absoluto. No entanto, em cada vitória se escondia um preço. Com cada inimigo vencido, o eco da desconfiança se tornava mais forte entre os senadores, que viam em César uma ameaça à república que tanto haviam defendido. Poderia um homem, por carismático que fosse, realmente desafiar o sistema que havia mantido Roma unida por séculos? O retorno triunfal de César a Roma em 49 a.C. marcou um ponto de inflexão. Aclamado pelas multidões, sua imagem se elevou a um status quase divino, mas a sombra da tirania começou a se projetar sobre ele. À medida que o Senado se retirava, temeroso de seu crescente poder, César tomou medidas audaciosas que transformaram a República em uma ditadura. Nesse contexto, surge uma pergunta inquietante: que limites estava disposto a cruzar para manter seu domínio? A resposta, inquietante como o murmúrio das folhas em uma noite escura, nos leva ao coração de seu legado. A ditadura de César, embora breve, foi um período de profundas reformas. Redefiniu o calendário, implementou leis agrárias e buscou aliviar o fardo das dívidas. No entanto, sua ambição parecia não conhecer fronteiras. Poderia a grandeza coexistir com a liberdade? Enquanto seus seguidores o veneravam, outros conspiravam nas sombras. O Senado, temeroso de seu crescente poder, formou um grupo de senadores que se proclamaram defensores da República. Em sua mente, a salvação de Roma dependia de erradicar a figura de César, um homem que, em sua busca por grandeza, havia desencadeado um torrente de desconfiança e temor. No dia 15 de março de 44 a.C., nos idos de março, a história deu uma virada trágica. César, confiante e cercado por seus aliados, se encontrou cara a cara com seus inimigos. Naquele dia, o teatro da política romana se tornou um cenário de traição. A história nos conta que foi apunhalado no Senado, mas o eco de seu último sussurro, "Et tu, Brute", se tornou o símbolo da traição mais profunda. Seu assassinato não apenas selou seu destino, mas também acendeu as chamas de uma guerra civil que consumiria Roma. A figura de Júlio César tem sido objeto de fascinação e controvérsia ao longo dos séculos. Foi um herói ou um tirano? Sua vida e morte nos oferecem um espelho no qual refletir nossas próprias lutas por poder e ambição. A República, que havia sido transformada por sua mão, enfrentaria sua própria crise, uma luta pelo controle que se estenderia além de sua tumba. E assim, o eco de seu assassinato ressoaria nas ruas de Roma, uma cidade que, apesar de sua grandeza, não podia escapar da sombra da discórdia. Enquanto a República desmoronava, um novo capítulo se aproximava rapidamente, cheio de intrigas e alianças na penumbra. A luta pelo poder continuaria, agora marcada pela rivalidade daqueles que se atreveriam a preencher o vazio deixado por César. A história, mais uma vez, estava prestes a ser reescrita. A guerra civil estava à porta, e com ela, o surgimento de um triunvirato que mudaria para sempre o destino de Roma.
essa crise não tardaria a se transformar em uma luta voraz pelo poder. Os ecos da ambição ressoavam pelas ruas de Roma enquanto o destino da República vacilava à beira da guerra civil. No obscuro pano de fundo da história, três figuras emergiam, cada uma enredada em um jogo mortal de alianças e traições: Otávio, Marco Antônio e Lépido. Esses homens, uma vez aliados, logo se veriam presos em um labirinto de rivalidades que mudaria o rumo de Roma para sempre. Era o ano 43 a.C. quando o Triunvirato se formou, um pacto que prometia estabilidade em meio à tempestade. No entanto, pode realmente a ambição e a sede de poder coexistir com a paz? Otávio, o filho adotivo de Júlio César, se apresentava como um jovem astuto e determinado, enquanto Marco Antônio, o general carismático e amante de Cleópatra, trazia consigo uma aura de poder militar. Lépido, o terceiro homem do Triunvirato, se posicionava como um mediador, embora sua influência logo se desvanecesse, eclipsada pela crescente tensão entre os outros dois. O Triunvirato, em sua essência, era uma tentativa de controlar o destino de Roma, uma jogada estratégica destinada a eliminar os assassinos de César e restaurar a ordem. Mas, será que o desejo de vingança pode ser uma base sólida para a paz? As batalhas de Filipos em 42 a.C. marcaram o início de um conflito que revelaria as fissuras nessa frágil aliança. Enquanto as tropas de Otávio e Antônio se uniam para derrotar os libertadores de César, o eco da guerra ressoava com mais força do que nunca. No entanto, o verdadeiro mistério não residia nas batalhas, mas nas ambições ocultas desses homens. Marco Antônio, com seu olhar fixo no Egito e sua apaixonada relação com Cleópatra, começava a desviar sua lealdade. Otávio, astuto e calculador, não tardaria a aproveitar essa brecha. À medida que os anos passavam, as tensões aumentavam. O Triunvirato, que uma vez simbolizou a esperança, se tornava uma sombra de desconfiança e traição. As cartas do destino estavam em jogo. No ano 36 a.C., Lépido foi despojado de seu poder, e o Triunvirato desmoronou. Otávio e Marco Antônio se tornaram inimigos jurados, cada um disposto a fazer o que fosse necessário para prevalecer. A batalha não seria apenas travada no campo, mas também nos corações e mentes do povo romano. Quem ganharia o favor do povo e, portanto, o poder absoluto? Enquanto isso, o domínio de Marco Antônio se expandia. Suas campanhas no Oriente o levaram a estabelecer uma relação ainda mais profunda com Cleópatra, que, por sua vez, representava uma ameaça para Roma. A história se retorcia como um labirinto, e cada giro revelava mais intrigas. As cartas que Marco Antônio enviava ao Egito provocaram a fúria de Otávio, que utilizou essas manobras para pintar seu rival como um traidor, um homem que colocava seus desejos pessoais acima do bem-estar de Roma. Mas ele era realmente o vilão dessa história? A confrontação final se aproximava. Em 31 a.C., as frotas de Otávio e Marco Antônio se encontraram na Batalha de Ácio, um confronto que decidiria o futuro do império. A brisa salina do Mediterrâneo carregava a tensão de um conflito iminente. As esperanças e sonhos de um império se equilibravam sobre a corda bamba, enquanto os barcos se preparavam para o choque. Que segredos e sombras se revelariam nessa encruzilhada? O resultado foi um desfecho devastador para Marco Antônio. Sua derrota não significou apenas a queda de um homem, mas o fim de uma era. A sombra de Cleópatra pairava sobre ele, e ambos, presos em um mar de desespero e traição, escolheram o suicídio em vez de enfrentar a humilhação. E assim, o enigma de sua ambição se transformou em um eco de tragédia. Com a queda de Marco Antônio, Otávio não apenas emergiu como vencedor, mas como o arquiteto da nova ordem mundial.
A república, desgastada e fraturada, se desvanecia no horizonte, dando lugar à criação de um império. A vitória de Otávio em Ácio foi o prelúdio de seu ascenso ao poder absoluto, o nascimento de um novo capítulo na história de Roma. À medida que a república se desmoronava, um novo amanhecer se vislumbrava no horizonte. A transformação de Otávio em Augusto marcaria o início de um império que mudaria o curso da história. Mas, qual seria o verdadeiro custo desse novo legado? Na próxima etapa dessa travessia, exploraremos o surgimento de Augusto e a criação do Império Romano, um tempo em que a paz e a prosperidade se entrelaçavam com sombras de antigos conflitos. Essa crise não tardaria a desembocar em uma nova ordem, um fenômeno que transformaria Roma para sempre. Em meio à turbulência da Guerra Civil, um jovem ambicioso emergia das sombras, Otávio. Aclamado como o herdeiro de Júlio César, sua ascensão ao poder era uma jornada repleta de intriga e estratégia, onde cada decisão poderia marcar a diferença entre a glória e a ruína. Mas, que segredos se ocultavam por trás de seu olhar decidido? No dia 2 de setembro de 31 a.C., nas águas de Ácio, travou-se uma batalha decisiva que mudaria o rumo da história. As forças de Otávio enfrentaram a aliança de Marco Antônio e Cleópatra, um confronto que ressoaria como um eco nos anais do tempo. As ondas do mar, testemunhas silenciosas dessa contenda, viram como os barcos de Otávio, impulsionados por uma estratégia meticulosa e um desejo inquebrantável, conseguiram uma vitória esmagadora. As forças de Antônio desmoronaram, e com elas, a era das alianças instáveis. A derrota de Antônio não significou apenas o fim de um rival, foi o último sussurro de uma república que já estava em seus últimos estertores. No coração de Roma, o povo começou a vislumbrar um novo futuro, onde o caos daria lugar à estabilidade. Otávio, com sua inteligência política, compreendeu que para consolidar sua vitória precisava de mais do que uma espada, deveria se apresentar como o salvador da pátria. Com a vitória em Ácio, retornou a Roma não como um ditador, mas como um restaurador. Em um movimento astuto e calculado, Otávio se apresentou ao Senado, não como um conquistador, mas como um líder disposto a devolver a ordem a uma república desgastada. As palavras que proferiu ressoaram nos corações dos romanos: sou o defensor da lei e da paz. Mas, seria ele realmente um defensor ou o arquiteto de um novo regime? No dia 16 de janeiro de 27 a.C., o Senado lhe concedeu o título de Augusto, um nome que evocava majestade e divindade, e com isso, o nascimento do Império Romano. Neste instante, Otávio não apenas se tornou um imperador, ele se ergueu como a encarnação do próprio Estado. Com astúcia, utilizou a religião e a propaganda para construir uma aura de divindade ao seu redor, uma aura que o apresentava como um escolhido, um protetor do povo. Mas, o que aconteceria com a liberdade que os romanos valorizaram por tanto tempo? Sob seu governo, a expansão do império começou a ganhar vida. As fronteiras de Roma se estenderam como um vasto manto, tocando terras e culturas que antes só existiam nos relatos de viajantes e comerciantes. A cada conquista, a influência de Roma se multiplicava, e a ideia de um império unificado sob a autoridade de um único homem começou a tomar forma. No entanto, nem todos aplaudiam essa nova ordem. Nos recantos sombrios do poder, as sombras conspiravam, e o eco de antigas liberdades se tornava um murmúrio inquietante. A Pax Romana, esse período dourado que se seguiu à ascensão de Augusto, prometia um alívio ao mundo romano. Estradas foram construídas, os mercados floresceram e as artes viverão seu apogeu. No entanto, o preço dessa paz era alto. As vozes dissidentes eram silenciadas, e a figura do imperador se erguia, não apenas como um líder, mas como um deus na terra.
Mas essa paz era realmente sustentável ou um frágil véu que cobria as tensões latentes? À medida que o império se consolidava, a figura de Augusto se tornava um símbolo de poder e estabilidade. No entanto, seu legado era um delicado equilíbrio entre a glória e a opressão. As decisões que tomava moldavam não apenas o presente, mas o futuro de Roma e seus habitantes. À sombra dele, outros aspirantes ao trono também sonhavam com o poder, tecendo intrigas no silêncio. A história de Augusto e o nascimento do Império Romano não é apenas uma crônica de vitórias e derrotas, mas um enigma que continua sussurrando nos corações daqueles que buscam compreender o verdadeiro custo do poder. Que segredos se escondem nos fundamentos deste grande império? Que lições perduram no tempo, esperando para serem redescobertas? Enquanto as páginas da história se desdobram, a figura de Augusto se torna um farol que ilumina o caminho para a próxima era, a Era dos Imperadores. Nela, os desafios do poder se multiplicarão, e o legado de Augusto será posto à prova de maneiras que nem mesmo ele poderia ter imaginado. Que novos mistérios aguardam no horizonte, prontos para serem revelados? Essa crise não tardaria a encontrar sua resolução no abraço do poder imperial. Com a queda da República, uma nova ordem emergia em Roma, marcada pelo ascenso de figuras que não apenas transformariam o destino da cidade, mas também deixariam uma marca indelével na história humana. A Era dos Imperadores havia chegado, um período de esplendor e mistério que se desdobraria sob o manto de homens como Augusto, Tibério e Trajano. Augusto, o primeiro imperador, se ergueu não apenas como um líder, mas como o arquiteto de um império que se expandiria além do imaginável. Seu ascenso ao poder foi uma dança delicada entre o engenho político e a astúcia militar, onde cada movimento parecia estar impregnado de um propósito maior. Mas como conseguiu Augusto consolidar seu poder em um mundo tão tumultuado? A resposta se oculta nas sombras de suas reformas, na criação de um sistema administrativo que garantia a lealdade das províncias e a promoção da Pax Romana, um sonho de paz que ressoaria em cada canto do vasto domínio romano. Com o eco de seus passos ressoando nos corredores do Senado, Augusto estabeleceu uma nova ordem, transformando o antigo sistema republicano em uma autocracia disfarçada. Era um mestre na arte da propaganda, utilizando a própria história a seu favor. Monumentos grandiosos e relatos heróicos foram esculpidos em pedra e papel, criando uma narrativa na qual ele era o salvador de Roma, um mito que perduraria através dos séculos. Será que esse relato não levanta dúvidas sobre a veracidade da história que conhecemos hoje? Que verdades se escondem sob a superfície da glória imperial? À sombra de Augusto, seu sucessor Tibério herdou um império que, apesar de seus feitos, se balançava em um delicado equilíbrio. A figura de Tibério é um enigma em si mesma, um imperador que, embora eficaz na administração e na expansão militar, se viu preso nas redes da paranoia e da desconfiança. Seu reinado foi marcado por uma crescente opressão, onde a delação e o medo se tornaram ferramentas de controle. Que demônios espreitavam nos corredores do palácio? As sombras da traição e da conspiração pareciam espreitar, e o eco de suas decisões ressoava em cada canto do império. No entanto, Tibério, apesar de seu caráter sombrio, não pôde evitar que o legado do poder imperial florescesse. A infraestrutura do império continuava a se expandir, as estradas romanas se estendiam como veias através de um vasto corpo territorial, unindo as regiões sob um mesmo estandarte. Nesse contexto, a figura de Trajano surgiria, um imperador que, com sua ambição desmedida, levaria o império a novas alturas. Trajano não se destacava apenas por sua destreza militar, mas também por seu enfoque na justiça e no bem-estar de seus cidadãos.
Seu reinado marcou o zênite do Império Romano, onde os territórios alcançavam sua máxima extensão. Mas a que custo se conseguiu tal grandeza? Em um império que se expandia implacavelmente, as fronteiras eram tão frágeis quanto o equilíbrio de poder que as sustentava. O auge desses imperadores não apenas transformou a política romana, mas também deixou um legado cultural que perduraria através dos séculos. As artes, a arquitetura e a literatura floresceram nesse período, refletindo um império em constante evolução. As construções grandiosas, como o Coliseu e o Fórum, erguiam-se como símbolos de um poder indiscutível, enquanto as obras literárias, desde as de Virgílio até as de Ovídio, teciam um tapete cultural que ressoaria através da história. Mas quanto dessa cultura era realmente acessível ao cidadão comum? Em um império onde a desigualdade se tornava evidente, a percepção da grandeza romana se filtrava através das experiências daqueles que viviam em suas margens. Assim, a era dos imperadores nos deixa diante de um dilema fascinante: foi realmente um período de ouro, ou mais um tempo de sombras e segredos ocultos? A consolidação do poder imperial trouxe consigo tanto avanços quanto opressões, um ciclo interminável de glória e decadência. Essa dualidade nos convida a refletir sobre a natureza do poder e seu legado. À medida que a paz e a prosperidade começavam a florescer sob o mandato desses imperadores, um novo capítulo se abria diante da história de Roma. A Pax Romana estava prestes a ser proclamada, um período que prometia estabilidade e um respiro em meio ao caos. Mas poderia realmente durar? Na próxima etapa de nossa travessia, exploraremos como essa era de calma se tornou um terreno fértil para o florescimento cultural e econômico, assim como o prelúdio das crises que assediariam o império no futuro. Essa crise não tardaria a se dissipar, dando lugar a um período insólito que mudaria o rumo da história romana. Assim surgiu a Pax Romana, um enigma de paz e prosperidade que se estendeu ao longo de 2 séculos, desde o reinado de Augusto até a morte de Marco Aurélio. Esse lapso não se tornou apenas um tempo de estabilidade política, mas também o despertar da cultura, da economia e da identidade romana. Durante a Pax Romana, a vastidão do império foi unificada sob um mesmo estandarte, um império que, apesar de suas fronteiras extensas e diversas, conseguiu manter um fio condutor de ordem e segurança. Com um território que abrangia desde as frias terras da Britânia até as quentes areias do Egito, Roma se erguia como um colosso no mundo antigo. Mas, que mistérios se escondem por trás desse aparente idílio? A paz que se experimentou era um fenômeno delicado, uma dança entre a autoridade imperial e as tradições locais. As cidades floresceram, enchendo-se de vida, comércio e cultura. As ruas de Roma ressoavam com o eco dos mercados, e as artes, o conhecimento e a literatura eram cultivados como nunca antes. Filósofos, poetas e artistas viam nesse período um terreno fértil para a criatividade. No entanto, essa prosperidade foi um reflexo genuíno da harmonia ou uma ilusão alimentada pelo poder? A economia romana experimentou um renascimento. As rotas comerciais, como veias que alimentavam o gigante, se expandiram e se aperfeiçoaram. Do norte da África, chegavam cereais que nutriam a metrópole, do Oriente, especiarias e sedas que deslumbravam os romanos. A riqueza fluiu e, com ela, a ideia de que Roma era o centro do mundo. Mas, em meio a essa abundância, será que se ignoravam as vozes daqueles que ficavam fora do esplendor? A arquitetura também floresceu, com obras-primas que ainda hoje nos falam desde as ruínas. O Coliseu, as Termas de Caracalla e o Panteão foram construídos não apenas como símbolos de poder, mas como monumentos à glória de um império que buscava deixar uma marca indelével na história.
No entanto, nessa busca pela magnificência, surgiam perguntas inquietantes: a que custo se erguiam esses monumentos? Qual era o preço da paz que poucos desfrutavam às custas de muitos? A Pax Romana não foi apenas um fenômeno político e econômico, foi também um período de transformação cultural. A romanização das províncias trouxe consigo uma troca de ideias e costumes, que enriqueceram a identidade romana. As legiões romanas, ao se estabelecerem em lugares distantes, não apenas levaram consigo o poder militar, mas também sua língua, sua arte e seu modo de vida. Mas, essa assimilação foi sempre bem-vinda. Que segredos e resistências se escondem atrás das fachadas de cidades romanizadas? O legado da Pax Romana também se manifesta na legalidade e na administração. O direito romano, um sistema que perdura até nossos dias, foi aperfeiçoado nessa era de paz. As leis foram codificadas e aplicadas de maneira mais uniforme, buscando uma justiça que, embora imperfeita, lançou as bases de uma ordem social. No entanto, em um império tão vasto, pode realmente haver justiça para todos? Ou a sombra do privilégio sempre paira sobre as leis? À medida que o tempo avançava, a Pax Romana começava a mostrar sinais de desgaste. A estabilidade que havia sido tão ansiada não era eterna. Tradicionalmente, os impérios caem de dentro para fora, e Roma não seria a exceção. Que indícios prenunciavam a chegada da crise que se aproximava? Quais eram as fissuras que começavam a se abrir na estrutura do império? Assim, enquanto a Pax Romana brilhava intensamente, também germinavam as sementes de seu próprio desafio. A história nos ensina que a paz, embora desejável, é muitas vezes efêmera. Com a chegada de novos desafios e a pressão das fronteiras, o império se preparava para enfrentar uma série de crises que colocariam à prova sua fortaleza. A Pax Romana, um enigma de esplendor e estabilidade, se tornava lentamente um precursor da instabilidade. Todo império que conheceu a glória deve, em algum momento, enfrentar seu próprio destino. E assim, deixando para trás o eco da paz, adentramos em um tempo de incerteza e mudança, a crise do século III. Que mistérios e desafios aguardavam nas sombras de um império que havia conhecido tanto esplendor? Essa crise não tardaria a se aprofundar, transformando-se em um verdadeiro enigma que ameaçaria os alicerces do vasto Império Romano. Em meados do século III, as fronteiras de Roma foram assediadas por um torrente de invasões bárbaras, um eco de descontentamento que ressoava em cada canto de uma civilização que, até então, se erguera como um bastião de poder e ordem. Mas, o que motivava esses povos a cruzar as fronteiras de um império tão formidável? A avareza pela terra, a busca por novas oportunidades, ou, talvez, um desejo de vingança por séculos de opressão. Os germânicos, os sármatas e outros povos nômades começaram a assediar as fronteiras, desafiando a já debilitada integridade do império. As legiões, outrora invencíveis, encontravam-se agora divididas, lutando em múltiplas frentes. No ano 251, o imperador Décio enfrentou uma das primeiras e mais devastadoras invasões, na qual caiu na Batalha de Abrito, deixando para trás um vazio de poder e uma crescente incerteza. O eco de sua derrota ressoaria nos corações dos romanos, semeando o medo e a desesperança. Poderia o império, tão grande e orgulhoso, realmente ser vulnerado por aqueles que consideravam bárbaros? A instabilidade política se entrelaçava com essas invasões, criando um labirinto de traições e assassinatos. Em um período de apenas 50 anos, uma série de 26 imperadores sucederam-se no poder, muitos deles assassinados por seus próprios soldados ou depostos por rivais intrigantes.
O título de imperador tornara-se um objeto de desejo, mas também um passaporte para a morte. O que havia acontecido com a legitimidade do governo romano? O eco da glória havia sido substituído pelo sussurro do medo e da traição? As crises econômicas se somavam a essa tempestade perfeita. O gasto militar necessário para repelir os invasores e manter a ordem interna havia esgotado os cofres do Estado. As moedas de prata, outrora símbolo de riqueza e estabilidade, começaram a se desvanecer, e o valor do denário desabou. Nas ruas de Roma, a inflação tornou-se uma sombra que pairava sobre a população, enquanto o comércio estagnava e a agricultura sofria. A escassez de bens básicos transformou as cidades em lugares de desespero, onde o eco da prosperidade do passado se tornara um murmúrio distante. Poderia um império que conhecera o esplendor cair tão baixo? As reformas tornaram-se necessárias, mas as mudanças eram insuficientes para enfrentar a magnitude da crise. Em meio a essa agitação, surgiram figuras como o imperador Aureliano, que, com mão firme, tentou restaurar a ordem e a unidade. No entanto, seus esforços, embora admiráveis, enfrentaram o mesmo destino que os de seus predecessores. A sombra da decomposição parecia se estender, engolindo qualquer lampejo de esperança. Poderia realmente um único homem deter a queda de um império? Enquanto as ondas de barbárie e caos ameaçavam arrastar Roma para o abismo, gestava-se uma mudança mais profunda. A religião, que havia permanecido em grande parte como um refúgio pessoal, começava a assumir um papel mais relevante na vida pública. O cristianismo, uma fé emergente, começava a atrair os oprimidos, oferecendo não apenas consolo, mas também um senso de comunidade e propósito em tempos de desespero. Seria possível que, em meio à crise e à desolação, estivesse se gestando uma nova era? O século III tornou-se, assim, um período de dualidade, a queda da velha ordem e o surgimento de novas crenças. A história de Roma, um vasto mosaico de vitórias e derrotas, começava a mostrar fissuras, mas também novas esperanças. A crise do século III não foi apenas uma época de desesperança, mas também o prelúdio de transformações que mudariam o curso do império e da civilização. Enquanto a sombra da crise se erguia sobre Roma, outro enigma aguardava ser revelado no horizonte: as reformas de Diocleciano, que prometiam restaurar a estabilidade a um império em ruínas. Poderia a resposta para a sobrevivência de Roma residir na mesma mudança que havia gerado seu caos? A história, sempre em movimento, nos convida a continuar indagando. Essa crise não tardaria a forjar um novo rumo para o Império Romano. Em meio ao caos do século III, quando o eco da instabilidade ressoava ao longo das fronteiras e nas ruas de Roma, surgiu uma figura que se ergueria como um baluarte contra a decomposição: Diocleciano. Um homem cujo nome ressoaria através dos séculos não apenas por sua autoridade, mas por sua audaciosa tentativa de salvar um império à beira do abismo. Este imperador, que se alçou no ano 284 d.C., entendeu que a única forma de restaurar a glória de Roma era por meio de reformas radicais e meticulosas. Uma de suas primeiras decisões foi reorganizar a administração do vasto território que havia caído na anarquia, dividindo o império em uma série de províncias mais manejáveis. Mas, poderia realmente essa fragmentação burocrática ser a chave para a salvação de Roma, ou seria, ao contrário, o início de sua decomposição em múltiplas facções? Diocleciano não se limitou a realizar mudanças superficiais, suas reformas abordaram tanto o âmbito militar quanto o administrativo. Consciente de que o exército romano havia sido por muito tempo o bastião de seu poder, iniciou uma reestruturação que o tornaria uma força mais eficiente e formidável.
A criação de novos corpos de exército e a ampliação das fronteiras tornaram-se prioridades. Em um mundo onde as invasões bárbaras ameaçavam constantemente, era essencial que Roma estivesse preparada. Mas, que estratégias estavam por trás desse despliegue militar que parecia desafiar o destino? Uma das inovações mais audaciosas de Diocleciano foi o estabelecimento da tetrarquia, um sistema que dividiu o império em 4 regiões, cada uma governada por um imperador. Essa abordagem colaborativa não apenas pretendia reduzir a carga de governar um território tão extenso, mas também buscava mitigar as lutas de poder que haviam desgastado o império durante décadas. Sob essa nova ordem, 2 Augustos e 2 Césares compartilharam o poder, e com isso, a esperança de uma estabilidade renovada. No entanto, poderia realmente a divisão do poder conjurar a unidade entre os romanos, ou estava destinada a ser apenas uma ilusão efêmera? Diocleciano, em sua sabedoria, também instituiu reformas econômicas que buscavam revitalizar a debilitada economia do império. A criação de um novo sistema monetário e a regulação de preços eram respostas à inflação descontrolada e à escassez de recursos que haviam assolado as províncias. Mas, ao fazer isso, não corria o risco de acender a ira dos comerciantes e cidadãos que lutavam por sua sobrevivência diária? As ruas de Roma, que uma vez ressoaram com o burburinho da vida, encontravam-se agora à sombra da incerteza. À medida que Diocleciano estabelecia essas reformas, também se deparou com um dilema crucial: a relação entre o poder imperial e a crescente influência do cristianismo. Apesar de ser um líder decidido, seu império se encontrava imerso em um conflito interno entre as velhas tradições pagãs e a nova fé que começava a se espalhar como um fogo nas planícies. A perseguição aos cristãos, embora cruel e impiedosa, era vista como uma forma de preservar a unidade do império. Mas, poderia realmente a opressão de uma fé evitar a mudança inevitável que se aproximava? À medida que a tetrarquia se consolidava, um novo enigma emergia: como sustentar um sistema que, por natureza, fomentava a divisão? As tensões entre os governantes das diferentes regiões começaram a crescer, e as sombras da ambição pessoal pairavam sobre a unidade que tanto havia custado estabelecer. A história demonstrou que a luta pelo poder é muitas vezes mais destrutiva do que as forças externas que ameaçam um império. Diocleciano, enfrentando esses desafios e sua própria mortalidade, tomou uma decisão surpreendente: abdicou. No ano 305 d.C., retirou-se para seu palácio em Split, no que hoje é a Croácia, deixando para trás um império que havia transformado, mas que também havia deixado em uma encruzilhada. Foi seu legado o de um salvador que havia trazido ordem à anarquia, ou o de um homem que havia semeado as sementes da divisão que levariam à fragmentação final do império? A reforma de Diocleciano, com todas as suas promessas e suas sombras, lançou as bases de uma mudança monumental. À medida que o Império Romano adentrava um novo capítulo de sua história, as sementes da transformação estavam prontas para germinar. A figura de Constantino, um governante que emergiria das sombras da tetrarquia, começaria a reconfigurar não apenas a política, mas também a religião em Roma. Assim, o eco da história continuaria ressoando, levando-nos à próxima encruzilhada onde o cristianismo começaria a deixar sua marca indelével no império. Essa crise não tardaria a encontrar uma reviravolta inesperada nos acontecimentos, um momento que mudaria para sempre o rumo do Império Romano. A figura de Constantino, um homem que emergiu do tumulto da instabilidade, se tornaria o protagonista de uma história que ainda ressoa no eco da história. Em sua ascensão ao poder, Constantino enfrentou não apenas rivais políticos, mas também um dilema espiritual que definiria seu legado: a fé. O ano 312 d.C. se ergue como um marco decisivo.
Na véspera da crucial Batalha da Ponte Milvia, um evento marcado pelo sangue e pela ambição, Constantino, em seu caminho para a vitória, experimentou uma revelação que alteraria a percepção do poder no mundo romano. Dizem que, em meio à escuridão, viu uma cruz brilhante no céu acompanhada da inscrição: com este sinal, vencerás. Que mistério se ocultava por trás dessa visão? Seria simplesmente um sonho, ou realmente uma mensagem divina? Este encontro enigmático o impulsionou a abraçar o cristianismo, uma fé que, naquele momento, havia sido objeto de perseguição e repressão. A vitória de Constantino sobre seu rival, Maxêncio, não apenas o consolidou como imperador, mas também inaugurou um novo capítulo na história de Roma. A partir desse momento, o cristianismo deixaria de ser uma religião clandestina e se transformaria em uma poderosa força dentro do império. No entanto, essa mudança não foi instantânea nem sem resistências. A sombra da tradição pagã ainda pairava sobre a cidade, e muitos se perguntavam: poderia uma fé que nasceu na humildade desafiar a antiga e venerada religião do império? O verdadeiro ponto de inflexão chegou no ano 313 d.C. com a promulgação do Edito de Milão, um documento que, mais do que uma simples declaração, se ergueu como um manifesto de tolerância. Este edito, coassinado por Licínio, proclamou a legalidade do cristianismo e garantiu liberdade religiosa a todos os cidadãos do império. Mas, que implicações teria isso para a estrutura de poder que havia sustentado Roma durante séculos? De repente, os cristãos, outrora perseguidos e marginalizados, se encontraram no centro da vida pública, e sua fé começou a entrelaçar-se com os fios do tecido político romano. A figura de Constantino se tornou um símbolo da nova ordem. Não apenas restaurou templos e construiu igrejas, mas também se autoproclamou defensor da fé cristã. Em suas ações, percebia-se um eco dos antigos imperadores que buscavam a divindade para legitimar seu poder. Mas, neste caso, a busca de Constantino pela glória terrena era um reflexo de sua conversão genuína, ou simplesmente uma estratégia astuta para consolidar seu domínio. A ambiguidade de suas intenções deixa um rastro de perguntas que persistem através dos séculos. A transformação de Roma também se evidenciou na construção de uma nova capital, Constantinopla. Esta cidade, que se ergueria como a Nova Roma, não seria apenas um centro político, mas também um bastião do cristianismo. Aqui, as tradições pagãs seriam cada vez mais deslocadas, e o cristianismo começaria a moldar a cultura, a lei e a política do império. Mas, o que aconteceria com aqueles que ainda veneravam os deuses antigos? A história não tardaria a mostrar o choque de civilizações e a luta entre o paganismo e uma fé em ascensão. Constantino, apesar de seu papel crucial na legalização do cristianismo, não escapou a seus próprios dilemas. Mesmo promovendo a fé cristã, suas decisões políticas muitas vezes revelavam uma complexidade inquietante. As perseguições aos hereges e sua intervenção em disputas teológicas, como o Concílio de Nicéia em 325 d.C., levantaram questionamentos sobre a verdadeira natureza de sua conversão. Seria Constantino um autêntico crente, ou seu interesse residia na unificação do império sob um mesmo dogma? Suas ações lançariam as bases para um legado que perduraria através dos séculos. A relação entre a Igreja e o Estado se redefiniria, e o cristianismo se estabeleceria não apenas como uma religião, mas como uma instituição que moldaria a história da Europa e além. A figura de Constantino se tornaria mítica, um imperador que desafiou as convenções e, em sua busca por poder, encontrou ao mesmo tempo uma fé que mudaria o mundo. Assim, enquanto o eco de suas decisões reverbera nas salas da história, nos encontramos na encruzilhada de um novo destino.
Com a legalização do cristianismo e a sombra do paganismo se dissipando, o Império Romano se preparava para uma transformação ainda mais profunda. Uma divisão que marcaria duas trajetórias distintas. No próximo capítulo, exploraremos como essa nova realidade levaria à separação definitiva do Império em Oriente e Ocidente, dando passagem a um novo enigma na história da humanidade. Essa crise não tardaria a revelar o lado mais obscuro e frágil do Império Romano. Em meio a um oceano de instabilidade, a figura de Diocleciano se ergueria como uma sombra de esperança, mas seu legado, embora poderoso, também semearia as sementes de uma divisão que mudaria para sempre o destino de Roma. À medida que os ecos da crise ressoavam nos recantos da vasta extensão do império, o imperativo da sobrevivência tornava-se mais urgente. Assim, no ano 285 d.C., Diocleciano tomou uma decisão que marcaria o início de um novo capítulo: dividiu o império em duas metades, Oriente e Ocidente. Mas, o que levou a essa separação? A resposta reside nos ventos de mudança que sopravam na época. Constantinopla, a futura capital do Oriente, erguia-se como um farol de esperança, enquanto Roma, outrora esplendorosa, se desvanecia na névoa da decadência. No entanto, essa divisão não foi simplesmente geográfica, foi uma fratura profunda, um corte no próprio tecido do império que revelava as diferenças culturais, políticas e econômicas entre as duas regiões. Ao olhar para o leste, encontramos um mundo vibrante e dinâmico, onde as tradições gregas e a influência oriental se entrelaçavam. O Oriente Romano, com sua capital em Bizâncio, transformaria-se em um crisol de culturas, onde o cristianismo começaria a florescer em um contexto que o abraçaria mais do que em sua contraparte ocidental. Em contrapartida, o Ocidente, carregado das sombras das invasões bárbaras e da instabilidade política, começaria a desmoronar lentamente, como um castelo de cartas exposto a um vento incessante. A divisão foi, sem dúvida, um ato de pragmatismo, mas também um movimento que semeou incertezas. Poderiam essas duas entidades, que uma vez foram uma só, coexistir e prosperar em suas próprias trajetórias? À medida que os anos se deslizavam, as diferenças se acentuavam. As línguas se diversificavam, o latim se mantinha no Ocidente, enquanto o grego se firmava no Oriente. As leis, os costumes e até as crenças começavam a se desmarcar, dando passagem a duas identidades imperiais distintas. Os sucessores de Diocleciano, assim como ele, enfrentariam um dilema crucial: deveriam seguir o caminho da unidade ou abraçar a realidade da divisão. A história tornava-se um mistério, um cruzamento de decisões que definiriam o destino de milhões. A figura de Constantino, que ascenderia ao trono em 306 d.C., emergiu como um ator-chave nesse drama. Em sua busca por consolidar o império, escolheu Constantinopla como sua nova capital, despojando Roma de seu status como o coração do império. Foi um movimento calculado, uma jogada magistral que prometia revitalizar o império, mas que também consolidava a separação. Constantino não foi apenas um imperador, foi um reformador cujo reinado lançou as bases para o futuro do cristianismo no mundo ocidental. Seu Edito de Milão em 313 d.C. legalizou a religião cristã, mudando a estrutura de poder no império de forma irrevogável. No entanto, nesta nova era de luz, a sombra da divisão continuava a espreitar. Poderia o cristianismo unir um império que se fragmentava cada vez mais? A resposta, como veremos, seria tão complexa quanto a própria história. À medida que o Império Romano avançava em sua nova dualidade, as tensões entre Oriente e Ocidente se intensificavam. As lutas pelo controle e influência tornariam-se um eco constante nos corredores do poder.
Enquanto o Oriente prosperava, o Ocidente enfrentava desafios cada vez maiores, desde as invasões de tribos germânicas até a instabilidade política que ameaçava arrasar com o que restava de sua glória. A divisão do Império Romano não foi apenas um evento político, foi um marco que marcou o início de duas trajetórias históricas distintas. Cada metade, em sua busca por identidade, forjaria seu próprio destino, deixando para trás um legado que ressoaria nos séculos seguintes. Como enfrentariam os desafios que se aproximavam? Poderia o Ocidente, apesar de sua iminente queda, encontrar um caminho para a resiliência? Com cada decisão, cada batalha e cada mudança de liderança, a história do Império se tece em um tapete de complexidades, um enigma que ainda hoje nos fascina. A próxima etapa dessa jornada nos levará a um momento crucial, a queda de Roma, um evento que simbolizaria o fim de uma era e o início de um novo capítulo na história da Europa. Mas antes, devemos explorar como essas divisões e tensões culminariam em um desfecho trágico e revelador. Essa crise não tardaria a se manifestar da forma mais devastadora. No crepúsculo do Império Romano do Ocidente, as sombras da decadência se erguiam como espectros sobre as antigas ruas de uma Roma que um dia foi o epicentro do mundo conhecido. Era o ano 476 d.C., e o eco da grandeza havia se desvanecido, deixando para trás um enigma sem solução. Como havia caído uma civilização que dominou vastas terras e culturas. A invasão dos visigodos, um povo germânico, tornou-se a faísca que acenderia a pira da queda. Liderados por seu rei, Alarico, os visigodos haviam sido, durante anos, uma sombra inquietante que espreitava as fronteiras do império. Mas seu cerco final a Roma foi o clamor de um povo cansado da opressão romana e um grito de liberdade que ressoaria através dos séculos. As muralhas da cidade, que uma vez resistiram a inúmeros ataques, estavam prestes a sucumbir diante de um inimigo que não buscava apenas vingança, mas um novo lar. Alarico, em sua ambição, não desejava apenas saquear a cidade, mas também deixar uma marca indelével na história. Com seu exército, iniciou um cerco que, embora breve, resultaria fatal. Em agosto de 410 d.C., Roma caiu, e as chamas consumiram não apenas edifícios, mas também a esperança de um império eterno. Mas foi realmente assim? Um simples saque, ou representou o fim de uma era e o início de uma nova realidade para a Europa? Os vestígios da antiga Roma, uma vez colossais, agora estavam mergulhados no caos. A desesperança apoderou-se da população, que assistia impotente enquanto seus ídolos caíam, e sua cultura, uma vez glorificada, se desvanecia como a fumaça das chamas. A queda de Roma foi, de fato, um símbolo do colapso de um mundo que havia sido construído sobre a força, a lei e a glória. Mas, ao mesmo tempo, começava a se gestar uma nova ordem, uma que se alimentaria das cinzas do que havia sido. No entanto, o saque de Roma não foi mais do que o prelúdio de um desfecho ainda mais trágico. A instabilidade política, os conflitos internos e a crescente influência dos povos bárbaros levaram a própria estrutura do império a desmoronar. No ano de 476 d.C., o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro, um líder germânico que se autoproclamou rei da Itália. Nesse instante, o título de imperador, que simbolizava o poder absoluto, tornou-se uma relíquia do passado, uma lembrança de um tempo que não seria mais. A imagem de Rômulo Augustulo, um menino no trono de um império em decadência, tornou-se um símbolo do fim. Mas, que legado deixou Roma após sua queda? O império se desfez completamente, ou suas ideias e estruturas perduraram nas sombras, esperando renascer em outros tempos? A história da queda de Roma não é apenas uma narrativa de ruínas e destruição,
é um relato de transformação, onde a cultura romana se entrelaçou com as tradições dos povos que vieram ocupar seu lugar. A Europa do século V não era uma tela em branco. As sementes da civilização romana haviam sido semeadas nas terras que agora eram o lar dos invasores. A língua, o direito, a arquitetura, e até mesmo o cristianismo, que floresceu em meio à adversidade, se tornariam os pilares sobre os quais se edificaria a nova Europa. No entanto, o eco da grandeza de Roma continuaria a ressoar ao longo dos séculos, uma sombra que nunca se dissiparia completamente. À medida que a escuridão pairava sobre a antiga Roma, a história não terminou com sua queda. No horizonte, vislumbravam-se novas possibilidades. Enquanto um império desmoronava, outro começava a emergir, um que levaria consigo o legado de Roma rumo a um futuro incerto. A história nos convida a explorar, a descobrir o enigma do Império Bizantino, que, embora distante milhares de quilômetros, carregaria em suas veias o mesmo pulso que havia feito vibrar Roma. Assim, enquanto as ruínas de uma grande civilização jazem em silêncio, a pergunta persiste: como se transforma um império em sua própria sombra? A resposta, talvez, nos leve à exploração do legado do Oriente, onde a história de Roma ainda palpita com força, em um mundo que se prepara para renascer. Essa crise não tardaria a dar passo a um novo capítulo da história. Enquanto a Roma ocidental se desmoronava, um novo império emergia das cinzas do antigo esplendor, o Império Bizantino. Este legado do Oriente, frequentemente eclipsado pela magnitude de seu predecessor, erguia-se como um farol de continuidade e transformação, um enigma que ainda hoje fascina historiadores e arqueólogos por igual. Ao cair o pano sobre a Roma ocidental em 476 d.C., as terras do leste, que durante séculos haviam permanecido sob o domínio romano, se preparavam para um renascimento. Constantinopla, a nova capital do império, erguia-se imponente sobre as águas do Bósforo, uma ponte entre dois mundos. Que segredos encerrava esta cidade, que se tornava a guardiã do legado romano? A urbe não apenas preservaria a cultura e as tradições de Roma, mas também se transformaria, adaptando e fundindo influências orientais e ocidentais em um vibrante mosaico cultural. O Império Bizantino não era simplesmente uma continuação do antigo império, era uma criatura distinta, forjada na forja de um tempo de mudanças radicais. Enquanto a Europa ocidental se afundava no caos da Idade Média, o bizantino florescia. A administração do império, baseada em um elaborado sistema burocrático, mantinha o controle sobre vastos territórios, desde as terras balcânicas até os confins do Oriente Médio. Mas, como conseguiram manter unida essa vasta extensão de povos e culturas? A resposta poderia estar no poder de sua fé. A religião cristã, adotada como pilar do Estado sob o mandato de Constantino, tornou-se um elemento unificador. A Igreja Ortodoxa Bizantina não era apenas um refúgio espiritual, era uma ferramenta política, unindo os cidadãos sob um mesmo dogma e em torno de um mesmo imperador. Ao longo dos séculos, as disputas teológicas e os cismas religiosos acrescentariam camadas de complexidade a este legado. A fé era um vínculo que fortalecia ou uma arma que dividia. A arte e a arquitetura também desempenharam um papel crucial na projeção do poder bizantino. A magnífica Hagia Sofia, com sua imponente cúpula e brilhantes mosaicos, erguia-se como um símbolo do engenho humano e da devoção divina. Este monumento não era apenas um lugar de culto, era um manifesto da grandeza do império. Mas, qual era o segredo por trás de suas construções, que perduraram ao longo dos séculos, desafiando o passar do tempo? Os bizantinos também foram astutos diplomatas, jogando habilmente com as alianças e rivalidades de seus vizinhos.
Os persas, os árabes e mais tarde os otomanos foram adversários que precisaram enfrentar, mas também aliados em ocasiões. A habilidade de negociar e manobrar entre esses poderes rivais lhes permitiu sobreviver muito além da queda de Roma. No entanto, à medida que o império se expandia, também se expandia à sombra de seu próprio fim. Poderiam os bizantinos manter seu domínio em um mundo cada vez mais hostil? À medida que o tempo avançava, o Império Bizantino se viu envolto em um ciclo de esplendor e crise. As invasões, as guerras civis e as lutas pelo poder interno desgastavam seus recursos e sua estabilidade. A história do Império é um relato de resiliência, mas também de tragédia. A influência bizantina se estendeu muito além de suas fronteiras, moldando a cultura e a política da Europa e da Ásia, mesmo enquanto se fragmentava. O legado do Oriente, em seu esplendor e seu declínio, nos convida a questionar: quanto do que consideramos romano realmente pertence a este Império do Leste? A resposta não é simples, pois a história é um tapete intrincado, tecido com fios de diversas culturas e tempos. A conexão entre o antigo império e seu sucessor não é apenas um eco na história, é um mistério que perdura, um legado que continua a ressoar mesmo em nossos dias. À medida que o sol se punha sobre a cidade de Constantinopla, prenunciava-se a chegada de uma nova era. A influência romana na Idade Média não era apenas iminente, mas já começava a entrelaçar-se com a essência bizantina. Neste cruzamento de caminhos, erguia-se a pergunta: como as estruturas políticas, legais e culturais romanas influenciariam o tecido da Europa medieval? Assim, o relato do legado romano continuava, tecido com as histórias de um império que, embora distante, jamais foi esquecido. Essa queda não apenas marcou o fim de uma era, mas também semeou as sementes de um novo mundo. A dissolução do Império Romano do Ocidente deixou um vazio que ressoaria através dos séculos, um eco do poder e da cultura que uma vez dominaram a Europa. No entanto, nas sombras dessa decomposição, as estruturas políticas, legais e culturais romanas começaram a transformar a paisagem da Idade Média. Como é possível que um império que desmoronou de forma tão dramática pudesse, ao mesmo tempo, dar vida a algo novo e vital? As raízes do sistema feudal medieval entrelaçam-se com as antigas tradições romanas. À medida que os reinos germânicos começaram a se estabelecer no antigo território romano, encontraram um legado administrativo que lhes foi difícil ignorar. Essas estruturas, que haviam sido aperfeiçoadas ao longo de séculos, forneciam um arcabouço para a governança em um mundo que lentamente emergia do caos. As províncias romanas, antes unidas sob um controle centralizado, começaram a se fragmentar, mas as ideias de administração, impostos e justiça permaneceram. Não é fascinante pensar que as leis que guiaram um império poderiam ser a base sobre a qual se ergueriam novos reinos? O direito romano, um monumento à razão e à lógica, deixou uma marca indelével na Idade Média. A codificação de suas leis, como o famoso Corpus Juris Civilis, tornou-se a pedra angular do direito em muitos dos novos estados que surgiram. A noção de justiça e o princípio de que todos deveriam ser tratados de acordo com a lei, embora em um contexto diferente, perduraram. Mas que mistérios se escondem por trás da adoção desses princípios pelos novos governantes? Foi uma simples questão de conveniência, ou havia um desejo mais profundo de legitimidade e ordem em um mundo em decomposição? À medida que o cristianismo se consolidava como uma força dominante, a influência romana entrelaçou-se com seu desenvolvimento. A Igreja, herdeira da estrutura organizacional do Império, adotou muitas de suas práticas. Os bispos tomaram o lugar dos antigos governadores romanos, e as dioceses tornaram-se novas províncias. Assim, o cristianismo se expandiu, não apenas como uma religião,
mas como um sistema de controle social que utilizava as antigas tradições romanas para estabelecer sua autoridade. Não é intrigante observar como o sagrado e o secular se fundiram, dando origem a uma nova forma de poder? As tradições culturais romanas também deixaram sua marca na Europa medieval. A literatura, a arquitetura e as artes visuais foram profundamente influenciadas pelos estilos e técnicas romanas. As catedrais góticas, com seus altos arcos e vitrais, podem rastrear suas origens até as magníficas construções romanas. A herança da arte e da cultura não se desfez, ao contrário, transformou-se, adaptando-se aos novos tempos. Mas que segredos da criatividade romana se perderam nessa transição? Que obras-primas nunca chegaram a existir, afogadas pelo passar do tempo? No entanto, nem tudo foi um eco de continuidade. A fragmentação do império trouxe consigo um mosaico de línguas e culturas que coexistiam em um mundo que ansiava pela unidade que um dia conheceu. O latim, a língua dos romanos, se diversificou nas línguas vernáculas que moldariam as identidades nacionais no futuro. A evolução do idioma representa um enigma em si mesma. Como uma língua tão poderosa pôde se transformar em tantas outras, cada uma acrescentado seu próprio matiz à rica tapeçaria da história europeia? À medida que a Idade Média avançava, a memória de Roma tornou-se um símbolo de aspiração. Os reis e imperadores medievais, como Carlos Magno, buscaram emular a grandeza de seus predecessores romanos, e em sua busca, muitos ressuscitaram práticas e conceitos romanos, tentando restaurar um senso de ordem e grandeza. A ideia de um império, unificado sob um único governante, continuou como um sonho, moldando as aspirações políticas por séculos. Mas, seria essa busca por um novo império simplesmente um reflexo da nostalgia pelo que havia sido perdido? Ou representava um desejo genuíno de aprender com os erros do passado? Ao explorarmos a influência duradoura de Roma na Idade Média, é crucial lembrar que este período foi apenas um capítulo em um relato muito mais amplo. A história não para aqui, e o eco do legado romano continuaria a ressoar, mesmo quando o Renascimento começasse a ressurgir na sombra de suas antigas ruínas. Na próxima entrega, nos aprofundaremos no renascimento do interesse pela cultura e pelo conhecimento romano, um renascer que prometia iluminar novamente os caminhos obscuros da história europeia. Que descobertas aguardavam no horizonte, prontas para serem reveladas ao mundo? Essa crise não tardaria a revelar um enigma surpreendente que ressoaria através dos séculos. Nas sombras da instabilidade do Império Romano, um renascimento inesperado começou a se gestar nas terras europeias. A Idade Média, com seu manto de escuridão e retrocesso cultural, logo daria lugar a um novo amanhecer, um que reverberaria com os ecos da antiga Roma. O Renascimento, um movimento que floresceria entre os séculos XIV e XVII, não seria apenas um testemunho da ressurreição da arte e da ciência, mas também um fervoroso retorno ao saber e à cultura que um dia definiram a Roma imperial. As cidades italianas, como Florença e Veneza, se tornariam o epicentro desse renascimento cultural. Em suas ruas de paralelepípedos, artistas e pensadores, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Petrarca, se deparariam com um mundo de possibilidades, inspirando-se nas obras dos antigos romanos. Mas, que mistérios aguardavam nas ruínas de um império que, embora caído, ainda sussurrava seus segredos ao vento? Os manuscritos romanos, uma vez relegados ao esquecimento, ressurgem em bibliotecas e mosteiros, onde monges dedicados preservam essas joias literárias. O redescobrimento de obras como a Eneida, de Virgílio ou os textos de Cícero não apenas reavivaria a curiosidade intelectual, mas também ofereceria um espelho no qual a humanidade poderia refletir sobre seus próprios valores e aspirações.
Poderia ser que as lições do passado fossem mais relevantes do que nunca? Os eruditos do Renascimento, impulsionados por um insaciável desejo de conhecimento, começariam a investigar as estruturas políticas e filosóficas que haviam cimentado a grandeza de Roma. A ideia do humanismo emergia com força, um conceito que colocava o homem no centro do universo, em contraposição à teologia medieval que havia dominado por séculos. Esse novo enfoque não apenas buscava reviver as ideias romanas, mas também reinterpretá-las à luz de uma nova ordem social e política. Quais seriam as implicações disso para o futuro da Europa e sua relação com o legado romano? Em seus esforços para emular o esplendor da antiga Roma, os arquitetos do Renascimento começaram a erguer magníficas estruturas que evocavam a grandeza dos antigos edifícios romanos. A cúpula da Basílica de São Pedro, projetada por Bramante e completada posteriormente por Michelangelo, se ergueria como um símbolo do poder e da devoção. As proporções, os arcos e as colunas se tornaram elementos essenciais dessa nova arquitetura, que falava de um mundo que aspirava a recuperar a magnificência perdida. Que segredos dos antigos construtores romanos haviam sido redescobertos nesses designs inovadores? No entanto, o Renascimento de Roma não se limitava à arquitetura e à arte. A ciência e a filosofia também experimentariam um ressurgimento. As teorias de Ptolomeu e Galeno seriam revisadas e questionadas, enquanto o estudo da natureza e do cosmos começaria a se desprender das amarras da superstição. Figuras como Copérnico e Galileu, influenciados pela lógica romana, desafiariam as concepções tradicionais do universo, dando passagem a uma nova era de pensamento. Quais seriam as repercussões dessas novas ideias na sociedade europeia e sua visão de mundo? À medida que o Renascimento se espalhava, o eco das antigas tradições romanas podia ser ouvido em cada canto da Europa. As universidades floresciam, e com elas, o saber se democratizava. Os ideais de justiça, direito e cidadania, tão venerados pelos romanos, começavam a ser reavaliados e adaptados às novas realidades sociais. Poderia o antigo império ter deixado um legado que ajudasse a moldar uma nova ordem mundial? No entanto, nem tudo seria um caminho livre. À medida que o Renascimento avançava, a tensão entre a tradição e a modernidade começaria a se manifestar em conflitos que desafiariam a estabilidade das novas ideias. As sombras do passado ainda espreitavam, e a tentativa de reviver uma glória antiga não estava isenta de perigos. À medida que nos aprofundamos no último capítulo dessa fascinante saga, devemos enfrentar a pergunta inquietante: que legado perduraria além das luzes do Renascimento, e como influenciaria as gerações futuras? Assim, enquanto o eco da cultura romana ressoava nas mentes e corações de uma Europa em transformação, o legado eterno de Roma começava a se delinear. No próximo capítulo, exploraremos como essa influência se traduziria em um mundo moderno que, embora distante, ainda palpita com a essência de um império que uma vez dominou. Com a queda de Roma em 476 d.C., muitos consideraram que o ocaso do império significava o fim de uma era gloriosa. No entanto, no eco de sua ruína, começava a gestar-se um legado que ressoaria através dos séculos, um enigma que desafiava o próprio tempo. Que segredos aguardavam nas sombras da história, esperando para serem descobertos pelas gerações futuras? O Império Romano, com seu vasto domínio e sua rica cultura, não se desfez. Em seu lugar, deixou uma marca indelével que ainda hoje molda nosso mundo. À medida que a poeira da história se assentava sobre as ruínas de Roma, os vestígios de sua grandeza começaram a florescer em outras terras. A arquitetura, um testemunho palpável da engenhosidade romana, se ergueu nas cidades medievais.
Os arcos e colunas que uma vez sustentaram o esplendor de templos e teatros tornaram-se a inspiração de catedrais e palácios na Europa. Não é fascinante pensar que o Coliseu, uma maravilha da engenharia, continua a ser um símbolo da resistência e da criatividade do espírito humano? Os edifícios romanos não eram apenas estruturas, eram uma linguagem visual que falava de poder, divindade e a ambição de uma civilização. Mas o legado de Roma vai além de seus monumentos. Nas leis que regem nossas sociedades contemporâneas, ressoa a influência do direito romano. Os princípios de justiça, equidade e cidadania que forjaram o caminho para uma ordem social duradoura continuam a ser a base dos sistemas legais em grande parte do mundo. Que outras verdades ocultas se encontram nos códigos que governam nossas vidas? Em cada artigo e cada cláusula, o eco dos jurisconsultos romanos parece sussurrar, lembrando-nos que a busca pela justiça é um caminho que nunca se detém. A linguagem também é um fio que conecta o passado ao presente. O latim, a língua dos romanos, se transformou, mas sua essência perdura nos idiomas que falamos hoje. Desde o espanhol até o francês, o legado de Roma é falado nas ruas de nossas cidades modernas. As raízes etimológicas de nossas palavras são uma viagem em si mesmas, uma jornada através do tempo que nos leva à antiga Roma. Que mistérios se escondem nas palavras que usamos diariamente? Cada termo, cada expressão é um eco de uma história maior, uma história que ainda estamos escrevendo. A influência romana também se faz sentir no campo da arte e da literatura. A narrativa épica, as obras filosóficas e os tratados de ciência e matemática que floresceram sob o Império têm sido faróis de inspiração para pensadores e criadores ao longo dos séculos. Como é possível que as ideias de um império antigo continuem iluminando nossas mentes na era moderna? A busca pelo conhecimento, a exploração da condição humana, tudo isso encontra suas raízes nos ensinamentos de Roma. A literatura, como um rio que flui, leva consigo as correntes de pensamento que os romanos deixaram em seu caminho. No entanto, a influência do Império Romano não se limita ao âmbito acadêmico ou cultural. No campo da política, a ideia de república e governo representativo que emergiu das instituições romanas tem sido um farol para as democracias modernas. A noção de que o poder deve residir no povo e que cada voz conta é um legado que ressoou ao longo da história, inspirando revoluções e movimentos por liberdade. O que levou a humanidade a seguir esse caminho de autogoverno, de participação civil? Talvez, no fundo, a resposta resida no desejo eterno de ser parte de algo maior do que si mesmo. Assim, enquanto refletimos sobre o impacto do Império Romano, nos deparamos com uma pergunta fundamental: como pode um império que caiu continuar vivo na memória coletiva da humanidade? Seu legado não é apenas uma série de monumentos em ruínas, mas um conjunto de princípios e valores que moldaram a civilização. Ao longo dos séculos, Roma tem sido um espelho, refletindo nossas aspirações, nossas lutas e nossas conquistas. Hoje, com o passar do tempo, o Império Romano se ergue não como uma simples lembrança, mas como um mestre silencioso, que nos lembra da importância de aprender com a história. Com cada lição extraída de seu ascenso e queda, nos convida a confrontar nossos próprios desafios e a aspirar a um futuro mais brilhante. O eco de Roma ressoa em cada canto de nosso mundo moderno, lembrando-nos que seu legado é eterno. E, no final, nesta travessia através da história, não é a busca por um legado o que nos une a todos. A cada passo que damos, a cada escolha que fazemos, levamos conosco a sombra de um império que, apesar de sua queda, nunca deixou de brilhar.